Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 19, verso 11. Atos capítulo 19, verso 11. Amém? Quem achou, diga Lion. Dá mais um minuto. Quem não achou, misericórdia. Atos capítulo 19, verso 11. Amém? Vamos lá? 19, verso 11. Assim diz a palavra de Deus. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Aleluia! Você viu aí o que aconteceu? Teve uma turma aí que foi expulsar aí uns espíritos malignos, andava expulsando espírito maligno e o espírito pegou eles, deu uma surra nos 7, despiu eles, deixou eles feridos e eles foram, embora, correndo, apavorados. Um homem, a Bíblia fala. Agora é engraçado, né? Quando eu li esse texto, algo me chamou a atenção. A Bíblia diz que quando aqueles homens chegam com aquele homem que está possuído pelo um espírito maligno, e ele diz assim: sai em nome de Jesus, né? Aquele que Paulo anuncia. E aí algo me chama a atenção, a resposta do espírito maligno para ele. Ele diz assim: Jesus eu conheço, Paulo eu também conheço. E vocês quem são? E isso para mim foi assim, uau! Por quê, Carla? Porque eu entendi que eu preciso ser conhecida no mundo espiritual. Será que hoje, se você se vê numa situação adversa, numa guerra, ou de repente até com uma pessoa possuída na sua frente, será que quando você pedir para você mandar aquele espírito sair daquela pessoa, no nome de Jesus, será que esse espírito vai sair? Ou ele vai olhar para você e vai dizer assim: Jesus eu conheço. Conheço alguns discípulos dele também, mas e você? Quem é você? Quem é você? Será que hoje você pode olhar para você e dizer assim: não, eu sei quem eu sou. Eu tenho autoridade para expulsar espíritos malignos. Será? Eu tenho autoridade no mundo espiritual. Eu sei qual é a minha patente. Será?
Será? Ou será que você vai ser aquela pessoa que eles vão falar assim, ó, você eu não conheço, e você vai sair envergonhado daquele lugar? Porque foi isso que aconteceu com aqueles homens. Aqueles homens foram tentar expulsar os espíritos malignos e saíram envergonhados, saíram nus. Pegaram uma surra, os 7 de um homem possuído por um espírito maligno, para você ver a força, o poder que o reino das trevas tem. Sabe, igreja, é muito triste, porque muitas pessoas que estão na igreja, elas não acreditam no mundo espiritual. Elas acreditam que o mundo espiritual é uma fantasia, uma coisa mística. Isso não é verdade. O mundo espiritual existe. A Bíblia fala isso sobre um mundo invisível que é governado por principados, potestades, governos do reino das trevas. E muitas pessoas na igreja, né, que escutam a palavra, que são cristãos, negligenciam a existência do mundo espiritual. E eu quero te falar que o mundo espiritual, ele é mais real do que o físico. O que, Carla? Ele é mais real do que o físico, né? Eu lembro de uma história que eu ouvi de um pastor que contou que ele sonhou com um rapaz que era ovelha da igreja dele, mas esse rapaz tinha saído da igreja e, se eu não me engano, estava congregando em outra igreja. E aí ele teve um sonho com esse rapaz. E no sonho, a vida desse rapaz parecia para ele assim, uma vida de trevas, nas trevas mesmo. E aí Deus falou com aquele pastor, vá até lá e fale com ele. Ele falou, poxa, mas como que eu vou lá e eu vou falar com ele? Ele falou, vá lá e fale para ele deixar a mulher que ele está, porque essa mulher não é dele. E ele pegou e obedeceu. Foi na casa desse homem, chegou lá e ele disse assim, olha, eu sonhei com você, o Senhor me mandou vir aqui falar com você, como que você tá? E ele me deu o seguinte recado, para que você deixe essa mulher que você está, porque essa mulher não é sua. E aí o homem disse, não, pastor. Ele disse, o Senhor me mostrou a sua vida está em trevas. E ele disse, não, pastor, eu estou vivendo o meu melhor momento. Nós compramos um carro, compramos uma casa, eu estou vivendo o meu melhor momento. Nós estamos bem, pastor, nosso relacionamento está bem. E o pastor falou assim, mas o Senhor me mostrou, a sua vida está em trevas. E aquele homem bateu o pé e disse que não. E ele falou, deixa essa mulher, ela não é sua. E o pastor deu o recado, foi embora. O homem não deixou a mulher. Ele estava vivendo o melhor momento da vida dele. Uma semana depois, aquela mulher morreu. Ela morreu. O Senhor tentou avisar. O Senhor tentou advertir. Mas Carla, no mundo físico estava tudo lindo, estava tudo de bom.com, estava. E no mundo espiritual, trevas. Trevas. E como é que eu fico sabendo como é que está lá a minha situação no mundo espiritual? É simples, você precisa ter intimidade com Deus, porque Deus é espírito. É o território, né, que Ele domina, que Ele sabe, que Ele criou. Sabe, aquele homem, aquela mulher faleceu depois de uma semana e ele procurou o pastor para contar o testemunho. Não se engane, não pense que porque tudo está indo bem, porque as coisas estão acontecendo, né? A Bíblia fala sobre isso. Às vezes a gente inveja as pessoas que são infiéis, a gente inveja as pessoas que são mentirosas, as pessoas que enganam os outros. Às vezes a gente diz, poxa Senhor, mas eles fazem tudo de errado e olha só, tudo dá certo para eles. Não se engane. Muitas vezes o inimigo fecha os seus olhos para que você ache que está tudo bem, para que no momento que você se der conta, aí talvez você não tenha mais a oportunidade de consertar e de se arrepender, sabe? E aqueles homens queriam usar um poder e uma autoridade que eles não tinham, porque sim, os demônios precisam sair em retirada no nome de Jesus. Eles têm que bater em retirada. A Bíblia diz que quando a luz chega, as trevas precisam bater em retirada.
Mas o nome de Jesus é um nome que precisa ser usado por quem está sujeito a uma autoridade, e a autoridade de Deus. Quero que você abra sua Bíblia em Lucas, sabe? E você precisa entender, e eu preciso entender, que todos nós entenda isso. Vamos enfrentar guerras. Às vezes é alguém da sua família que está precisando de oração. Você vê aquela situação e às vezes é alguém da sua família. Já ouvi alguém falar assim: ah, não, eu não vou orar pelo fulano não, porque depois eu vou orar pelo fulano, a minha vida vai complicar, vai ficar ruim. Não existe isso, irmão. O Senhor nos deu toda a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele disse: nada lhe fará mal. O que deixa a sua vida ruim são as portas que você abre. Existem pessoas ao nosso redor precisando de oração, precisando do nosso posicionamento, e muitas vezes nós nos acovardamos. Eu lembro que uma vez eu fui começar um propósito pela vida de uma pessoa, e aí a situação dela estava bem ruim mesmo. E aí eu falei: Senhor, eu vou começar um propósito. Eu era recém-convertida e eu disse assim: Senhor, eu vou começar o propósito pela vida dela. E aí eu comecei a orar. No segundo dia, eu tive um sonho. Um demônio veio pra cima de mim com tudo, querendo me sufocar, apertando o meu pescoço, e eu não conseguia respirar. E ele veio, e o demônio estava naquela pessoa por quem eu estava orando. E ele veio para cima de mim e eu não conseguia respirar. E aquelas pessoas que estavam ao redor tentando tirar aquela pessoa de cima de mim, ninguém conseguia, porque é uma força sobrenatural. Eu lembro que eu acordei na madrugada assustada e eu não consegui mais orar pelaquela pessoa. Eu desisti do propósito porque eu fiquei com medo. Eu confesso que naquela época eu ainda não entendia qual era a minha patente no mundo espiritual, ainda não entendia a autoridade que estava sobre a minha vida. Então eu fiquei com medo, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei assim: eu acho que eu ainda não estou preparada. Esse demônio é muito forte que está nessa pessoa e eu acho que eu ainda não estou preparada. E na verdade era só falta de conhecimento, né? Às vezes a gente que está à frente de uma obra, a gente lida com muitas pessoas e a gente escuta que não, mas você tem que vir aqui orar, como se a minha oração fosse mais poderosa do que a da pessoa. Não é. Quando nós nos reunimos para orar, nós nos reunimos como o corpo de Cristo. Sim, o céu se abre, né? A gente atrai isso. Aquilo que você falar na terra, aquilo que você concordar na terra vai acontecer no céu. Mas você precisa entender que essa autoridade é para cada um de nós. Eu não tenho mais autoridade que vocês não têm mais autoridade do que eu. O que acontece é que às vezes existem pessoas que têm mais intimidade com o Senhor do que outras. Então elas são mais atentas à voz de Deus. Porque o que você precisa saber é que quanto mais você buscar, você vai estar conectado com Deus e Deus vai te usar. Quanto mais você se entregar para Ele, mais você vai estar conectado, mais Ele vai te usar. Porque Ele quer que você destrua as obras do inimigo. Foi para isso que Ele veio para essa terra. Ele disse: eu vim para cá para destruir as obras de Satanás. Esse foi um dos objetivos que Jesus veio para cá. E aí você vai entrar numa batalha, seja por alguém ou seja por você mesmo. Porque eu não sei se você sabe, mas todos os dias, da hora que a gente acorda, à hora que a gente dorme, a gente enfrenta uma batalha. Essa batalha se chama mente. Batalha da mente. Meu Deus, que campo de guerra minado é a nossa mente, que consegue produzir pensamentos que, eu não sei, eu acho que é do mais profundo do inferno que vem para nossa mente. Só pode ser. Eu falo: meu Deus, sabe? Um campo minado. Todos os dias Satanás vem com as flechas dele, com as setas dele, com os pensamentos dele, com as mentiras dele para a sua mente. E se você não estiver preparado, sabe o que vai acontecer? Você vai perder a batalha. Quem aqui, está acontecendo uma guerra aqui,
quer ser jogado no meio dessa guerra sem nenhuma arma? Quem aqui quer ir lá se defender de mãos, vazias? Quem aqui? Sabe, algumas coisas você precisa entender. Você precisa saber quem você é. Se eu perguntar aqui, você sabe quem você é? Porque você não pode entrar numa guerra, numa batalha, se você não sabe quem você é. Primeiro você precisa saber quem você é. Eu vou abrir um propósito pela vida do fulano. Mas antes de você libertar o fulano, você precisa se libertar. Você precisa encontrar a sua identidade. Você precisa saber quem você é. Porque senão, a probabilidade de você entrar no campo de batalha e perder é muito grande. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 18. Lucas capítulo 10, verso 18, a palavra de Deus diz assim: então ele lhes disse, ele é Jesus: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se, porque os seus nomes estão registrados no céu. Aleluia. Agora vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. É isso que o Senhor fala sobre mim, sobre você. Jesus disse: eu dei toda a autoridade para você pisar em cobras e escorpiões. Eu dei autoridade para você. Você pode entrar em qualquer batalha no meu nome. Deixa eu te falar quem você é. Você é nação santa. Você é povo escolhido de Deus. Você é sacerdócio real. Você precisa entender qual é a sua patente, qual é o seu lugar. Sabe o que diz em Efésios? Se eu não me engano, capítulo 2. Eu amo esse versículo de Efésios. Efésios capítulo 2, verso 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele te fez sentar. A Bíblia não falou que Ele vai fazer você sentar nas regiões celestiais. Não foi isso que ela falou. Ela disse que você já está assentado nesse lugar. E você precisa entender qual é o seu lugar. Então, meu lugar, eu tenho toda a autoridade, eu tenho todo o poder, não por mim, mas pelo nome de Jesus. Eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou um povo escolhido por Deus e eu estou assentado com Jesus, em Jesus, nas regiões celestiais. Então o inimigo, ele precisa bater em retirada. Mas nós desconhecemos essa verdade, desconhecemos quem somos no mundo espiritual. E foi isso que aconteceu com aqueles homens. Eles não sabiam quem eles eram, eles não tinham intimidade com o Senhor e eles quiseram usar o nome de Jesus levianamente. Eles chegam e dizem: sai no nome de Jesus. E aí chamam Paulo, porque Paulo tinha autoridade. A Bíblia diz que Paulo, o Senhor tinha dado um poder para Paulo, que as pessoas pegavam os lenços e os aventais de Paulo e elas jogavam aquilo em cima das pessoas e as pessoas eram curadas. Os aventais, os lenços, elas colocavam em cima das pessoas, as pessoas eram curadas e espíritos malignos tinham que sair daquelas pessoas. Só com lenço e avental. Imagina a autoridade que aquele homem tinha. E aí a gente pensa: uau, né? Foi só para Paulo. Não foi. Está disponível para cada um de nós. Só que
para a gente chegar nesse nível, a gente precisa também ter um nível de entrega e de renúncia. E quem aqui está preparado para renunciar para chegar nesse nível? Quem aqui está preparado para viver o evangelho de tal forma que quando você passar, uma vez eu escutei o testemunho de um homem que ele buscou tanto o Senhor, ele se converteu e ele se apaixonou pelo Senhor, e ele buscou tanto o Senhor, ele era tão cheio do Senhor, que quando ele andava nas ruas, as pessoas começavam a manifestar. Começavam a ficar possuídas mesmo, só de ele andar, porque a presença de Deus era tão grande na vida dele, que quando ele andava, as pessoas que estavam possuídas por demônio, que estavam em opressão maligna, elas se manifestavam na frente de todo mundo. Ele conta que às vezes ele até se assustava, porque ele estava passando normal, e quando ele passava, uma pessoa manifestava. Essa autoridade, esse poder foi dado a cada um de nós. Então, quem ministra a palavra não tem mais poder do que você. Você tem tanto poder quanto qualquer um. Foi disponível. Jesus disse: eu vos dou. É para cada um de nós. Então, nós precisamos primeiro saber quem somos. Quando você vai para uma batalha, Carla, mas eu não estou afim de lutar por ninguém, cada um por si, deixa lá o meu irmão na vida dele que ele quer levar, deixa ele se acabar, a vida é dele, ele tem as escolhas dele, ok, mas você precisa aprender isso para você. Você precisa aprender para que você possa se defender, para que você não venha a perder essa batalha. Então, você precisa primeiro saber quem você é. E segundo, você precisa entrar na guerra equipado. Já sei quem eu sou. Eu tenho autoridade. Eu sou o povo escolhido de Deus. Ele me escolheu para eu lutar contra o reino das trevas. Agora você precisa vestir uma armadura, porque você não pode entrar desprotegido. Vamos lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 10. Efésios capítulo 6, verso 10. A Bíblia diz assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, como calçados. Usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. E em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo aqui está nos equipando para a batalha. Ele está nos equipando. Ele falou: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Satanás vai vir atrás de você. Ele vai vir, é isso que a Bíblia diz. Ele está falando aqui, ó: vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Ele está falando assim: o diabo, ele vai usar de estratégia todos os dias para que você venha cair. Ele vai usar de estratégia todos os dias para que você venha se dar mal nessa vida, porque é lá que ele quer ver você. Todas as vezes que eu passo na rua e eu vejo uma pessoa jogada, né? Uma pessoa às vezes usou um entorpecente, ela está jogada, desacordada, eu sempre tenho o mesmo pensamento: conseguiu, né, Satanás? Conseguiu. Porque é nisso que ele quer te resumir. Ele quer te deixar exatamente isso, sem nenhuma dignidade,
sem nenhuma dignidade, jogado, sem nada, sem esperança, sem nada. E aí todas as vezes que eu olho alguém nessa situação, eu falo assim: conseguiu vencer aí. Mas em nome de Jesus, nós vamos estar preparados para as estratégias dele, amém? E a primeira coisa que eu quero te falar sobre essa armadura que Paulo fala, Paulo está ali comparando a uma armadura de um soldado romano. A primeira coisa que ele diz que eu e você precisamos ter é o cinto da verdade. O cinto naquela época, naquela armadura do soldado romano, ele era aquela... Hoje talvez a gente possa, só pensar no cinto, aquele que segura a nossa calça, para não cair. Mas naquela época, naquela armadura, o cinto era o lugar onde se guardava a espada. Era o lugar onde você guardava, às vezes, uma água, uma comida, uma outra arma de guerra. Ele era aquele lugar que você, atracava aqui e guardava. E Paulo está falando para você, nessa batalha, nessa guerra, quando você for, porque você vai ter que ir. Entenda, não é, não, eu não quero me envolver, eu não vou participar. Não existe essa opção, não existe. Não existe essa opção. Você vai entrar, nem que seja empurrado. Uma situação na sua vida vai levar você para esse lugar. Ou seja com você, ou seja com alguém que você ama, eu não sei. Mas você vai entrar. Então, nesse momento que você for empurrado para esse lugar, você precisa estar com o cinturão, o cinto da verdade. Carla, mas o que é esse cinto da verdade? Quem disse que era a verdade? Jesus. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você precisa estar firmada na verdade, a verdade da palavra. Não é o que eu acho, não é o que os outros acham, não é o que as ideologias daí pregam, é o que é a verdade. A verdade é a palavra e é o que diz a palavra. Eu preciso estar firmada na palavra. E qual é a verdade? A verdade é que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Olha só, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa verdade. A verdade é que nós precisamos confessar o Senhor Jesus como nosso Salvador, porque além de nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. A verdade diz que conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Dentro dessa verdade há libertação para mim. Eu e você precisamos entender que quando nós temos encontro com Jesus, Jesus nos salva, Ele nos limpa, Ele nos liberta do poder do pecado. Mas você precisa cultivar um relacionamento diariamente com Ele, para que todos os dias você tenha libertação na sua vida de algo. Eu não sei se você já é uma pessoa perfeita, eu não sou. Existem muitas coisas na minha vida ainda das quais eu preciso me libertar. Muitas coisas. E só tem um libertador, Ele se chama Jesus Cristo. Você precisa ter essa verdade. Quando você entrar nessa batalha, quando você for empurrado para essa batalha, você precisa vestir o cinto da verdade. Você precisa estar nessa verdade, porque quando você entrar nessa batalha, em qualquer verdade, se você estiver em qualquer verdade que não for essa daqui, você vai perder a guerra. Não, Carla, mas assim, eu venho tendo êxito. Não se engane. Lembre, estratégias do diabo. Satanás, ele brinca com as circunstâncias. Ele faz parecer, preste atenção, parecer que está tudo bem. Ele faz parecer, Você acha, não, está tudo bem, está tudo certo. Essa verdade mesmo, eu vou pautar a minha vida, eu vou construir a minha vida nessa verdade. Se você construir a sua vida numa verdade que não seja de Jesus, eu sinto muito em te falar, mas você vai naufragar. Mais cedo ou mais tarde. Espero que seja mais cedo, para que você tenha tempo de se arrepender. Mais cedo ou mais tarde, você vai naufragar.
Porque a verdade que muda a nossa história, que muda a nossa vida, é a verdade que é Jesus. Então eu preciso estar nessa verdade. Carla, mas eu estou na verdade que é tal verdade que me falaram. Não, você vai perder. Você vai perder a batalha. Aí Paulo diz assim, olha, você tem que estar com o cinto da verdade. Deixa eu te falar o que você tem que vestir também. Você tem que vestir a couraça da justiça. Aí o que é couraça? Couraça era aquele colete que os soldados romanos usavam para se defender, né? Das flechas, das coisas, ataques, né? O que viesse, eles usavam aquela couraça. E ele diz assim, você precisa ter a couraça da justiça. E que justiça é essa? Primeiro que nós fomos justificados por Cristo Jesus. Satanás sempre vai querer falar para você, você não é nada, você não é merecedor, você é um pecador, você não pode isso, você não pode aquilo. Você precisa entender o seu lugar e dizer assim, eu sou justificado por Cristo Jesus. O seu passado não fala quem você é. Ah, mas porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz assado, porque nossa, o que eu fiz foi muito ruim. Então assim, eu não consigo deixar isso no passado. Isso sempre volta à minha mente, isso sempre me atormenta. Mas você precisa agora, lembre-se, você está vestido com o cinturão da verdade. E a verdade diz que você já foi justificado pelo sangue de Jesus, que você foi comprado por esse sangue. E que você pertence a Deus, povo escolhido de Deus. É a Ele que você pertence. A justiça, a couraça da justiça, é aquela que eu procuro a justiça de Deus e não a minha justiça. Porque muitas vezes nós queremos aplicar na vida das pessoas a nossa justiça. E não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Tantas vezes, né? Nós somos injustiçados. E nós reclamamos com o Senhor, Senhor, porque eu estou sendo injustiçado, Pai. Por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo, Deus? Eu sou uma pessoa tão boa. Eu quero te falar que o mais injustiçado de todos foi Jesus Cristo. Ele nunca fez nada para ninguém de ruim, nunca pecou. E Ele foi para uma cruz. O que você espera que aconteça com você? Porque Ele nos chama para ser seguidor dele. Ele nos chama para ter uma postura, para ter uma vida como a dele. Então, o que você espera que aconteça com você? Que você nunca passe por uma injustiça. E é engraçado que quando a gente passa por uma injustiça, a gente fica, né? Querendo matar Deus. Primeira coisa, dar um tilt lá e isso, por que eu tô... Não é verdade? Por que eu tô passando por isso? Mas a verdade é que o nosso Senhor, Ele foi injustiçado. E nós não somos melhores do que Ele, nós também vamos ser. E nesse momento você precisa procurar a justiça de Deus e não a sua justiça. E qual é a justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus? Se eu perguntar para você qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é assim, ó. Deixa que a vingança é comigo. Faz o bem em todo o tempo. Independente de quem fizer o mal para você. Faz o bem em todo o tempo. E deixa que a vingança é comigo. Mas o que a gente faz? Senhor, faz o bem e deixa a vingança comigo. É assim que a gente faz, cara. A gente faz isso. Eu falo, Senhor, me ajuda. A gente diz, Senhor, faz o bem e deixa que a vingança é comigo, Pai. Entendeu? Eu vou dar para essa pessoa o que ela está merecendo. O Senhor não vai conseguir a minha punição vai ser muito melhor do que a sua. Por favor, eu sei do que eu estou falando, né? A gente tem mania de dizer assim, porque se eu não fizer igual, não vai sentir o que eu estou sentindo. A gente quer que o outro sinta a dor que a gente está sentindo. Aí Deus fala assim, não. A minha justiça é, você vai sentir a sua dor, você vai entregar ela para mim, você vai tratar o outro bem e vai deixar comigo.
Então, quando você entrar numa batalha, lembre-se, a justiça pertence a quem? Ao Senhor. É a justiça dele, não é a sua. Não adianta você ir para uma batalha, mas Senhor, porque você sabe, pega ele, pega ela, Pai, disciplina ela, disciplina ele, olha o que ele fez, e não sei o que, e não sei o que. Sabe, Senhor, a justiça é tua, é o Senhor que vai tratar, é o Senhor que vai mudar. Eu quero ser curada dessa dor, eu quero que o Senhor tire esse ressentimento, essa mágoa, essa ofensa que eu recebi, porque a justiça é tua, Pai. Quando a gente entra numa batalha assim, aí nós estamos no caminho certo para a vitória. Mas quando a gente entra na batalha, comigo não, eu não levo desaforo para casa, não, minha irmã, pera lá que eu vou resolver isso aqui, não vai ficar assim, meu, quê? E do meu filho, meu precioso, fala, não, aí acabou tudo. Eu lembro que uma vez eu escutei uma história da minha pastora, aquilo ali foi uma vacina para mim. Ela contou que uma professora tratou mal a filha dela na escola e ridicularizou a menina na frente dos outros colegas. E claro, como toda mãe, quando chega, né, e a filha chega chorando e conta, o que você quer? Eu vou matar essa professora. Não vai sobrar um fio de cabelo na cabeça dela. Ela nunca mais vai ridicularizar ninguém. É essa a nossa vontade, gente, de verdade. Eu não sei se alguém aqui é diferente, eu estou falando da minha vontade. É essa a minha vontade de verdade, né? Hoje Kiara às vezes me conta algumas coisas e eu fico tentando parecer que eu sou uma mulher prudente, né? Uma mulher que controla assim, minha filha, você é uma pessoa diferente, minha linda. E a gente vai passando assim, trata comigo, Pai. Senão você sabe, Senhor, sabe? Porque o Senhor sabe que a gente é assim, Ele sabe, né? Que a gente precisa de disciplina e da palavra dEle para andar bem. E aí ela disse que ela chegou lá e foi na diretoria e falou assim, eu queria conversar com a professora. E a diretora, muito preocupada, disse, não, porque assim você não pode, é regra da escola e não sei o que. E todo mundo já estava sabendo o que tinha acontecido. E ela falou assim, não tem problema, porque ela queria conversar sobre isso, né? Ela falou assim, não tem problema, é regra da escola. Mas assim, eu quero conversar com a professora. Eu quero que você a chame, porque eu quero conversar com ela. E aí depois disso, a diretora foi lá, conversou com a professora, né? Já veio, cabecinha baixa e tal. E aí a minha pastora olhou para ela, já estava esperando a maior bronca. Onda, porque você falou da minha filha, quem você pensa que é? Aí a minha pastora olhou para ela e disse bem assim, então, professora, eu vim aqui só para falar para a senhora que eu lhe perdoo. Eu lhe perdoo pelo que a senhora fez com a minha filha. Eu não sei o que, diz que a professora ficou estatelada, baixou a cabeça, começou a querer chorar. E ela falou assim, talvez a senhora não estava em um bom dia, talvez tinha acontecido alguma coisa. Graças a Deus que foi com a minha filha, porque ela estava preparada. Ela tinha uma família que pudesse acolhê-la e recebê-la quando ela chegasse em casa e realmente falar que tinha sido apenas um erro que tinha acontecido. Quando ela contou aquilo, né? Aquela mãe leoa, que a gente fala, mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Eu coloquei minhas duas patinhas para trás e eu disse assim, Senhor, me ensina, Pai, porque Tu sabe que se depender de mim, me ensina. E eu tive muitas provas, né? O Renzo já contou aqui, quando o Cauã foi ofendido, teve um apelido racial no cursinho, um cursinho caro que ele fazia e tal. Outras situações que eu passei com ele também bem difíceis. Eu confesso que teve situações que eu tive que me trancar no meu quarto e dizer, Senhor, me mantém aqui, porque Tu sabes que se eu passar pelaquela porta não vai sobrar nada com nada, Pai, da abençoada que fez o que fez, sabe? E eu me segurei lá, esperando que a justiça do Senhor fosse feita, porque eu entendi que a justiça dele é melhor do que a minha. E é incrível porque o tempo passa, não é na hora que você quer e não é do jeito que você quer, né? Porque a gente quer, eu quero assim, Deus faz assim.
Ele diz, não é assim não, e não vai ser na hora que tu quer, não. Você perdoa e esquece essa história. E aí eu pude ver a moça que bateu no Cauã, né? Bateu bastante no Cauã. E eu pude olhar a vida dela hoje e falar assim, realmente, Senhor, realmente, sabe? Não vale a pena. Entenda isso hoje. Na batalha da mente, das guerras que a gente vive, não vale a pena você dar a sua cara para bater, só se for para dar outra face. Lembre disso, não vale a pena. Nesse momento, vou contar que uma coisa que o Cauã contou, que aconteceu, vou contar, que aconteceu com ele na escola esses dias. Ele teve um desentendimento lá com um amigo, e aí o amigo deu um soco, né? Aqui na orelha dele, assim. Ele deu um encostão, o amigo deu um soco. Aí ele disse que quando ele se armou, ele voltou já para ir para cima do amigo. Eu sou manso, Senhor. Eu sou manso. Eu sou manso. Sabe? Ele discipulou a alma dele naquele momento. Ele submeteu a alma dele à ordem do Senhor. A gente precisa ter o controle das nossas emoções. Não é o que a gente quer fazer, agir impensadamente. Ele voltou, ele disse, quando ele eu já estava vendo meu nome na diretoria, na coordenação, ele contando tudo antes de ele chegar. Ele, mãe, quando eu me armei já, e eu ia para cima dele, eu já dei os passos para trás. Eu sou manso, Senhor, eu sou manso, eu não posso brigar. E voltou e deu meia volta, volveu e foi resolver as coisas como tinha que resolver na coordenação. E graças a Deus não foi chamado. Eu disse, não foi chamado, ele estava certo, Senhor. Graças a Deus, aleluia, amém. Sabe? Mas a gente quer fazer a nossa justiça do nosso jeito, aplicar a nossa punição. Você vai perder nessa guerra se você aplicar a punição. Ah, fez, eu vou fazer também. Falou, eu vou falar também. Você vai perder nessa batalha, você vai perder. Você precisa estar protegido com a justiça de Deus. Senhor, eu entrego para ti essa batalha, porque é isso que Satanás quer que você faça. Ele quer que você pague ali, na mesma moeda. Me tratou mal? Vou tratar também. Gritou comigo? Vou gritar também. Mas você fala, não, eu estou vestido com a couraça da justiça. Não é a minha justiça, mas é a justiça de Deus. Deus diz que a nossa justiça é como o quê? Sabe como o quê que Deus diz que a nossa justiça é? Como trapo de imundície. Você sabe o que é trapo de imundície? Trapo de imundície é aqueles paninhos que as mulheres usavam no período menstrual. Porque naquela época não tinha absorvente, então elas usavam paninho. E Deus diz assim, a tua justiça, sabe como é que é a tua justiça? Tua justiça é como trapo de imundície. A nossa justiça é muito diferente da justiça do Senhor. Ele é o justo juiz. Pare de querer aplicar a sua justiça na vida das outras pessoas e se submeta àquilo que o Senhor diz para você fazer. Aí você vai ter vitória nessa guerra. Sabe o que Paulo fala também? Que nós precisamos ter o calçado das boas novas, para que nós estejamos sempre preparados. O que é o calçado? O calçado é aquilo que protege os nossos pés. Como é que você vai para a guerra desprotegido, sem calçado? E qual é a boa nova? A boa nova é que Jesus vai vir nos buscar. Ele prometeu. Ele vai vir buscar a sua igreja. Carla, mas é porque está muito difícil aqui, são muitas situações difíceis. Não importa, Jesus disse que vai vir buscar a sua igreja. E eu faço parte da igreja. E o Senhor falou que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Você precisa estar calçado com o calçado das boas novas. As boas novas é essa. Sabe qual é a boa nova? Que ainda que você morra, vai acontecer o que com você? Você ressuscitará, você viverá. Isso que Jesus diz. Ainda que morra, você viverá, porque Ele veio ressuscitar. A Bíblia disse lá em Efésios, Ele nos ressuscitou já. Nós estamos nele. Nós estamos nele. E o que aconteceu com Ele vai acontecer conosco. Nós vamos ressuscitar. É esse corpo aqui,
transformado, que o Senhor vai ressuscitar naquele grande dia, sabe? E eu preciso estar firmado nisso, porque o inimigo vai manipular a situação, ele vai colocar circunstâncias, ele vai falar para você desistir, ele vai colocar cansaço, ele vai mostrar para você que aquilo que você está batalhando, você fala, poxa, mas eu tento, e esse pensamento não sai da minha mente. Mas você precisa estar calçado com o calçado das boas novas. As boas novas, ele disse, eu sou as boas novas. Jesus é as boas novas para mim e para você. Ele é aquele que nos fortalece. Por que ele diz que nós somos mais que vencedores? Você precisa permanecer firme, você precisa fincar o seu pé e dizer, daqui eu não saio, Satanás, daqui ninguém me tira. Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me chamou para viver o Evangelho, eu sei quais são as palavras que Jesus falou sobre a minha vida. E você não pode arredar o pé, porque calçado fala também de proteger os pés. E o que nós fazemos com os pés? Nós nos movimentamos. E isso me lembra também sobre posicionamento. O Senhor tem falado muito comigo sobre posicionamento. Muito, mas muito. Porque muitas vezes você quer ter uma vida diferente, mas você não se posiciona. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa, uma outra pessoa me mandou para eu tentar ajudar, enfim. E essa pessoa dizia assim, olha, tá muito difícil a minha vida. E assim, o meu marido, ele continua nas drogas. E poxa, já tem anos e ele não sai disso. E todas as vezes eu deixo ele, mas eu volto para ajudar. E eu não sei o quê. E poxa, tá faltando alimento em casa. É muito ruim para minha vida ver os meus filhos desse jeito. E falou, né? Todas as coisas. E eu olhei aquela situação e eu disse assim, Senhor, abre os olhos dessa mulher, Pai. Faz ela entender a ela, por que Deus não me escuta? Por que eu oro e Deus não me escuta, Deus não responde? Quem sabe se você orar, ela falou na mensagem, Deus vai te responder. Deus já está respondendo, Deus já respondeu, é só você vir para cá que tem todas as respostas que você precisa. Deus já respondeu, mas o problema é que você não se posiciona. Você vê o inimigo entrando na sua casa, você vê o inimigo entrando no seu casamento, você vê o inimigo entrando na sua mente, você vê o inimigo entrando nos seus negócios, você vê e você fica lá, é assim mesmo. Eu converso com tanta gente, as pessoas falam assim, não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Jesus veio aqui para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Foi isso que ele disse. Não é assim mesmo, não se acostume. Não deixe Satanás falar para você, ah não, porque os meus filhos são assim mesmo. Ah não, porque essa situação é assim mesmo. Ah não, Carla, mas sabe o que foi? Eu errei. Você errou? Então pronto, conserta, volta, faz o caminho de volta e se posiciona onde tem que se posicionar. Mas não, sabe o que eu acho engraçado? Eu duvido aqui, se alguém aqui entre nós comprar uma casa, tiver uma casa, você tem uma casa, e um dia você foi viajar, e aí quando você chega, invadiram sua casa, tem outras pessoas morando na sua casa. O que você vai fazer? Nossa, você, né, irmão? Você vai matar, ó. Já pecou, mas tudo bem, né? Aí você fala assim, nossa, poxa, quem são vocês? É mesmo? Pois é, a gente vê essa casa vazia, entrou, decidiu ficar. Poxa, sejam bem-vindos, acomodem-se. Fiquem à vontade, é isso que vocês vão falar? O outro já queria matar, ó. Você vai falar assim, sai daqui agora. Quantas parcelas tu pagou dessa casa? Não, essa casa é minha, tá aqui, ó. Aí você vem com a escritura da casa. Tá aqui, ó, tá no meu nome, eu paguei. Essa casa é minha, o que tu tá fazendo aqui? Sai agora. Aí se a pessoa resistir, o que tu vai fazer? Matar tu já matou, não tem muito mais o que fazer, não dá para resistir.
O que tu vai fazer se a pessoa resistir, minha irmã? E pega a vassoura e pega, porque os do Eduardo já estão mortos, então os nossos estão vivos ainda. Vamos pensar nos nossos, que do Eduardo já morreram. Minha irmã pega a vassoura, pega a espingarda, pega tudo e enxota aquele pessoal do lugar que não é deles. É isso que eu vou fazer, não é deles, o que eles estão fazendo lá. Então, por que a gente vê o inimigo entrar dentro da nossa casa, sentar, tomar café, se servir e fica de braço cruzado? Poxa, fica à vontade. Quer que eu te sirva um cafezinho? Posicionamento. Você precisa se posicionar. Eu lembro quando a Mirella estava no hospital, estava arrasada. E eu achava que a Mirella ia morrer já. E eu, Senhor, por que tu está fazendo isso? Não falava nada para eles. Mas, Senhor, por que tu está fazendo isso? Tu trouxe essa família para cá para enterrar um filho. Eu não acredito nisso. E eu brigando com Deus. Aí um dia chorando, né? Depois do Dia das Mães lá, chorando no banheiro, brigando com o Senhor. Aí eu falei, mãe, era Dia das Mães, não dei parabéns direito para a mamãe. Disse, mãe, parabéns, eu não estou com clima para falar com a senhora. Mirella está muito ruim, está internada no hospital. Vi a Mirella piorando. E a mamãe falou assim. E eu muito arrasada, chorando dentro do banheiro. E a mamãe disse assim, pare com isso, minha filha. Você e a Jaqueline são mulheres de fé. Quando a mamãe disse isso, parece que ela pegou aquele... Vocês já viram aquele brinquedinho que você bate assim, que faz... Vai lá em cima. Minha irmã, parece que ela pegou aquele negócio comigo e ela fez isso. Ela, pare com isso, minha filha. Você e a Jaqueline são mulheres de fé. Deus usou a minha mãe para me lembrar quem eu era, porque as circunstâncias me fizeram esquecer. E me fizeram o quê? Não estar posicionada no lugar certo. Eu estava só, ai porque o médico isso, ai porque o médico falou, ai porque outro médico, ai porque chama outro médico, porque não tem mais jeito, porque não sei o quê, porque meu Deus. Eu estava só assim, olhando para as circunstâncias, olhando para médico, olhando para a situação. Quando a minha mãe falou para mim no domingo, pare com isso, você é uma mulher de fé. Satanás, dentro do banheiro, acabou para ti hoje. Acabou para ti hoje. Pois eu vou me levantar. Comecei a enxugar meu rosto. Hoje eu começo um jejum pela Mirella, oração. E essa menina vai sair daquele hospital. E ela vai sair viva. E eu vou vê-la casar. Eu vou ver os filhos dela. E eu comecei a profetizar. E eu comecei o quê? Me posicionar onde Deus queria que eu estivesse posicionado. E aí eu liguei para Jaqueline. Jaqueline, é assim, não foi lá? Cheguei lá e a gente é assim, a gente vai jejuar e a gente vai clamar. Bora começar a colocar louvor aqui dentro desse quarto desse hospital. E a Mirella vai sair daqui. Agora a gente vai guerrear, agora a gente vai para a batalha. Porque até agora Satanás avançou, mas agora a gente vai para a batalha. E naquele mesmo dia, a Mirella começou a melhorar. No mesmo dia. E era incrível porque a Jaque falava assim para mim, Carla, não deu nem tempo ainda do medicamento fazer efeito. Porque a Jaque se levantou e sai espírito da morte desse lugar. E não sei o que, começou a declarar. A Jaque contava para mim que Satanás falava na mente dela, sua filha vai sair desse centro de cirurgia num caixão. Porque é isso que ele faz, ele quer tirar a tua paz. Só que quando ela se posicionou e também ela disse, não mais, aqui não mais, na minha família não, pega os teus demônios e sai agora daqui. Mirella começou a melhorar, Mirella melhorou. E glória a Deus, está aí a Mirella. Porque eu e você não podemos aceitar aquilo, as circunstâncias adversas para a nossa vida. Foi isso que Jesus veio fazer. Ei, você precisa destruir as obras do inimigo. Sabe esses pensamentos que vão na sua mente? Você precisa destruí-los. É você que precisa se posicionar. Paulo fala assim, ó, assim mantenham sua posição. Posicionamento. Ninguém vai para a guerra assim, meu irmão. Mentira. Como é que a gente vai, Eduardo? Sangue no olho, né? Não, meu irmão. Vem. Sangue no olho. Vem, Satanás. Que eu vou falar para vocês. Eu já lutei algumas vezes. Minha irmã, às vezes, ele me abate. Às vezes eu caí. Fico igual um cachorro. Ali abatido. Aí o Senhor sempre vem, me lembra de quem eu sou. Aí eu
Como é que é verdade? Arregaço minhas mangas, pois Satanás vai saindo da minha casa agora. Pega os teus demônios e vai, porque não tem lugar para nós dois aqui nesse lugar. Não tem. Te aproveitou enquanto eu estava adormecida, fez tua caminha, né? Agora pega a tua cama e sai. E eu me posiciono na palavra de Deus, me preparo para ir para a guerra. Irmãos, e eu preciso falar para vocês, em nome de Jesus, o Senhor sabe que é verdade. Eu nunca perdi uma batalha. Nunca perdi uma batalha. Nunca fui para uma guerra com o Senhor, nunca. E falar se não consegui a resposta, não obtive vitória. Em nome de Jesus, todas as vezes que eu fui para a guerra, o Senhor me deu vitória, porque a vitória é dele, tá? Ele falou, você já é vitoriosa. Você vai para uma guerra sabendo qual é o resultado já. Qual é o resultado? Você vai vencer. Tá lá, tá escrito. Mas você não se posiciona. Eu vejo aquela mulher sofrendo com o casamento dela, e é uma mulher que nunca se posicionou, que não muda de atitude, não muda de estratégia, e passa 10 anos querendo que Deus ouça ela e que Ele fale com ela, se Ele já falou. E você fica lá e nada acontece, e nada vai acontecer, porque você precisa se posicionar. Você precisa bater o pé e dizer, daqui eu não saio, da palavra de Deus eu não saio. E aí Paulo fala também para nós termos, levantar o escudo da fé. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou te falar uma coisa que não combina com fé. Se você tem, então eu vou te falar, não combina. Dúvida. Dúvida e fé não ocupam o mesmo lugar. Se você tem dúvida, logo você não tem fé. Porque a fé é você acreditar piamente que aquilo vai acontecer. E é claro que a dúvida vai querer vir na sua mente, claro, mas é nesse momento que você tem que falar, não tem lugar para você aqui só tem lugar para fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu vivo pela fé, se tudo é pela fé, se a minha salvação é pela fé, se eu fui chamada pela fé, como que é que eu vou querer lutar com armas naturais e deixar a fé do canto? Mas será mesmo que Deus falou? Será mesmo que Deus vai fazer? Não existe isso. Ele vai fazer, Ele falou, não importa as circunstâncias. Nós lemos aqui no jejum, acho que foi quarta passada, entre aquilo que você vê e aquilo que você sente, fica com o que Deus falou. Fica com o que Deus falou. Aquilo que você vê e aquilo que você sente, fica com o que Deus falou. Porque Deus disse que me curou já, só que eu continuo sentindo a dor. Meu irmão, tu tá curado. Se Deus disse que te curou, tu tá curado. A dor é só a prova para ver se tu vai passar. A dor é só a dúvida para ver se tu vai permanecer na verdade que Deus liberou na tua vida. Se Deus disse que vai salvar teu marido, salvar tua casa, mudar a tua história, então Ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Mas você não permanece. Sabe o que você faz? Você duvida. E sabe o que Tiago fala? Que aquele que duvida não recebe coisa nenhuma de Deus. É isso que você quer ser? Você quer ser aquele que não recebe coisa nenhuma de Deus, que fica parado, estagnado no mesmo lugar, enquanto tem uma vida abundante para você viver? E eu não estou falando abundante de dinheiro, eu estou falando abundante de ter paz, porque você colocar a sua cabeça no travesseiro e você dormir tranquilo, em paz, sabe? Você saber que o mundo está desabando, mas que você sabe onde está a sua esperança, onde está a sua fé é quem cuida de você. E não importa que o médico disse que não tem mais jeito. Eu li a história de uma mulher que ela pegou um AVC, o segundo AVC, e ela foi ao médico e ele disse assim, a senhora nunca mais vai andar na sua vida. Um livro que eu estou lendo. E ele disse assim, você nunca mais vai andar na sua vida. E ela falou assim, tudo bem, doutor, é isso que o senhor tem para me falar? Ele disse, eu vou ficar com o que diz a Bíblia. E aquela mulher não aceitou aquela palavra. Ela fez a fisioterapia, ela fez todos os tratamentos dela, mas dentro do coração dela, ela não aceitou aquela palavra. Ela falou, Senhor, o Senhor me fez perfeita. Eu andava, eu fazia todas as minhas atividades. Eu não aceito, eu não vou morrer nessa cadeira de rodas. E se eu morrer, eu vou morrer andando.
E aquela mulher não desistiu, ela firmou o pé dela nessa verdade. Sabe o que aconteceu? Ela surpreendeu todo mundo e ela voltou a andar. Porque não tinha espaço para dúvida. Porque quando chegavam com ela e diziam assim, não, porque você, menina, só o que tem essa mesma qualidade de vida. Não, não tem. A palavra de Deus, ela fala assim, assim, assim. E eu vou me manter firmado na palavra de Deus. Fé. O que é fé? O que é fé? Fé é a gente trazer à existência aquilo que não existe. Isso que é fé. Fé é você trazer à existência aquilo que não existe. É isso que diz a palavra de Deus. Você precisa trazer à existência coisas que não existem. O que é que está faltando na sua vida? O que você ainda não consegue ver que você precisa trazer à existência? Que o Espírito Santo possa falar para você. E aí, para terminar, ele diz assim, ó, que você tenha o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. E ele diz, usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra. Você precisa proteger a sua mente. Você precisa entender que Satanás vai vir com as mentiras dele para colocar na sua mente. Ah, você está cansado demais. Ah, para você não dá. Ah, porque você é muito desastrado. Ah, porque você é desorganizado. Ah, porque você nunca consegue. Porque você começa e não consegue. Enfim, ele vai trazer muitas mentiras para sua mente. E você precisa usar o capacete da salvação. Ei, eu fui escolhido, eu tenho um propósito e eu vou cumprir aquilo que Deus tem para minha vida. E ele diz assim, só tem um momento que você ataca. Eu não sei se você viu isso nessa guerra. Todas as armaduras, toda a roupa foi de defesa. Mas tem um momento que você ataca. Nessa guerra existe um momento que você ataca. Sabe o que é? A palavra de Deus. Ele diz, a espada é a palavra de Deus. É aí que você ataca. E como que eu ataco? Ele vem colocando uma mentira na sua mente, você vai colocando a verdade contra ele. Ele vem falando uma mentira, você vai com a verdade contra ele. Eu amo quando ele foi tentar Jesus lá no deserto. Jesus estava jejuando e Satanás chega lá e começa a falar assim, tu não é o filho de Deus? Tá com fome, né? Transforma essas pedras aí em pão. Aí Jesus, ele vem com a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe? Aí ele diz assim, vem cá, te joga daí. Aí ele vem manipulando a Bíblia, porque é isso que ele faz, ele manipula. Ele chegou com Eva e disse assim, não, Eva, não foi bem assim que o Senhor falou. Ele disse assim, assim, assim. Aí ele causa a dúvida na Eva, e Eva fala, verdade. A Eva começa a olhar para o fruto e começa a desejar o fruto. E é isso que ele faz, ele manipula. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas Satanás conhece a palavra mais do que eu e você. Jesus acabou de falar, eu vi Satanás cair do céu, ele era ministro de louvor. É por isso que a gente vê aí, né, tantas músicas que denigrem o ser humano. Tantas músicas terríveis, porque Satanás era ministro de louvor. Abaixo de Deus, era ele que regia a adoração. E aí ele fala assim, olha, eu vi Satanás cair do céu. Aí Satanás vem para Jesus e diz bem assim, ó, te joga daí, Jesus. Tu não é o filho de Deus, e a palavra diz que ele vai dar ordem aos anjos dele para que você não se machuque. Aí Jesus vem e diz assim, pois é, Satanás, mas sabe o que a palavra de Deus diz? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele diz assim, então vem cá, Jesus. Aí leva Jesus no lugar mais alto. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Quando Satanás oferece o mundo, toda a glória daquele mundo para Jesus, é porque ele pode dar para ele. Aí ele diz assim, vem cá, Jesus, eu vou te dar tudo isso aqui, ó. Toda essa glória, todo esse mundo, tudo vai ser teu.
Só basta você se prostrar, você se ajoelhar diante de mim. O que Jesus fala para ele? Adorará só o Senhor teu Deus e ninguém mais. É com a palavra que você se defende. É quando ele diz: você é um fracassado, você vai cair nesse pecado de novo. Você vem com a palavra e você diz: mentiroso. Porque a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Mentiroso. Você vai dar errado, vai dar tudo naufragar, tá vendo? Você não vai ser feliz. Às vezes fala, como seu pai foi, sua mãe foi, vai acontecer o mesmo com você. Mentiroso, porque o meu Deus diz: eu bem sei os planos que eu tenho ao teu respeito, são planos de bem, não de mal, para te dar um futuro qual você deseja. E aí você ataca com a palavra. Agora, irmãos, como que a gente ataca com a palavra se a gente não conhece a palavra? Fala para mim. Como você ataca numa guerra? Como você empunha a espada para ele se você não conhece a palavra? Como? Se você não lê a palavra, se você não conhece as promessas que tem aqui para você. Como que ele diz assim, ó: tu vai se ferrar. Eu não vou não, porque a Bíblia diz que o filho que honra pai e mãe, tudo vai dar certo para ele, tudo vai ser bênção. Então eu não vou, porque eu faço a minha parte. Posicionamento, irmãos. Não adianta você ter o nome de Jesus, que tem todo o poder, na sua boca, e você não tem um posicionamento. Você não se posiciona, você não tem uma intimidade. Para a gente terminar, Tiago diz assim: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. Resistam. Ele está empurrando e eu estou aqui. Ele está falando que vai vencer e aqui ele não vai, meu irmão, porque eu estou segurando, eu sei em quem eu tenho crido. Ele está falando que vai acabar com tudo, ele não vai, porque eu estou resistindo. Só que você, para ter a autoridade, precisa se submeter a Deus. Carla, e o que é se submeter a Deus? É você andar com o Senhor e fazer aquilo que Ele diz que você precisa fazer. É você obedecer ao Senhor. Agora a gente não obedece ao Senhor e a gente quer ter poder e autoridade. Você não vai ter. Eu sinto muito em te falar, mas você não vai ter. E eu lamento muito se você já se acomodou na vidinha que você tem. Eu lamento muito se você olha para a sua vida e você diz assim: ah, não, tá tudo bem, que ótimo, não sai da minha zona de conforto. Irmão, você não vai sair da sua zona de conforto mesmo, que ótimo. Mas você não vai aproveitar o que Deus tem para você. Você não vai experimentar do sobrenatural. Você não vai viver na plenitude aquele propósito que o Senhor tinha para a sua vida, porque você decidiu ficar na sua zona de conforto. Porque você disse: tá bom aqui no quentinho, ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém, com a minha bibliazinha debaixo do braço, todo domingo para a igreja dar o check e tá tudo certo. Sabe o que acontece? Conheço não esses aí. É isso que os espíritos falam ao teu respeito. Conheço não esse daí. Quem aqui gosta de tomar café morno? A palavra de Deus diz: é melhor tu ser frio do que tu ser morno. É melhor ser frio. O bom mesmo é ser quente. Mas se você não quer ser, meu irmão, então é melhor ser frio do que ser morno. Sabe? Em cima do muro, sem posicionamento, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai desfrutar da vida vitoriosa que Deus tem para você. Eu vejo mulheres, porque eu converso muito com mulheres, passando anos. Deus já falou para elas o que vai fazer. Deus já falou para elas quem elas são. Eu não consigo. Eu não consigo. Não consegue o quê, minha irmã? Tu não consegue o quê?
O que tu quer ainda que Deus, sei lá, Ele te pegue, Ele te carregue? Nós somos acostumadas a ficar de braços cruzados. Ei, é você que precisa se posicionar. É você que precisa empunhar a espada e dizer assim: eu vou viver o que Deus tem para minha vida, custe o que custar. Abra a mão o que eu tenho que abrir, renuncie o que eu tenho que renunciar, porque sabe o que diz a palavra de Deus? Aquele que perder a sua vida por causa de mim, esse vai ter achado a sua vida. Mas ele diz: aquele que for atrás da sua vida, esse daí vai ter perdido a sua vida. Eu oro para que todos aqui sejam aqueles que escolhem perder a sua vida para encontrá-la lá no final, amém? Vamos ficar de pé. Sabe, todo dia é dia de decisão. E eu não sei se você já viu os seus sonhos escorrer pela sua mão. Eu não sei se você já se acomodou na situação que você está vivendo e você disse assim: ah, é isso mesmo, tá bom, é isso que Deus tem para mim. Deus, Ele é um Deus grande, Ele tem sonhos grandes. Não tem como você servir um Deus que é grande e Ele ter sonhos pequenos para você. Não tem. Deus tem sonhos grandes para cada um de nós. Ele quer fazer algo na sua vida que você, por si só, jamais conseguiria fazer. Jamais. Você imagina algo muito, muito, muito grande que você, com seu esforço, conseguiria alcançar. Quero te falar, não é nada do que Deus pode fazer para você. E nem por você. Deus quer fazer de você uma pessoa melhor. Deus quer mostrar para você a verdade dele. Deus quer mostrar para você quem Ele criou você para ser. Sabia que nós não sabemos quem fomos criados para ser? Nós não sabemos. Nós vivemos uma vida e muitas vezes não sabemos quem fomos criados para ser. Eu vi uma história de um mendigo que achou um cinto cravejado de diamante. Então ele olhou aquele cinto no lixo e ele viu aquele cinto cravejado de diamantes e ele colocou aquele cinto na cintura porque ele achou bonito. Mas pasmem, o mendigo morreu de fome. Quando o corpo do mendigo foi encontrado, ele estava com um cinto de não sei quantos dólares, milhões de dólares. E pasmem, ele morreu de fome. Mas hoje você pode decidir no seu coração e dizer: Senhor, eu não vou morrer de fome com cinto na minha cintura. Eu não vou morrer de fome. A primeira coisa que nós precisamos fazer é decidir. Você precisa decidir, mas nenhuma decisão sem posicionamento, sem atitude vai te levar a lugar nenhum. Carla, eu não quero lutar. Não tem problema, você vai ser empurrado para essa guerra. Goste você ou não, mais cedo ou mais tarde você vai ser empurrado para essa guerra. Eu quero te falar que Jesus te fez para ser livre. Livre de todas as amarras, de todo medo, de todo pecado, de toda doença. Eu quero te falar que Ele te fez para você ter uma vida abundante, uma vida plena nele, para que você viva o céu aqui na terra. É isso que a oração do Pai Nosso diz. Ela fala assim, ó: Senhor, faz na terra como é no céu. É isso que Deus quer para você. Mas talvez você já tenha se acostumado, está na tua zona de conforto. Talvez você ache que essa palavra não é para você, essa promessa não é para você. Mas eu quero te falar que essa palavra é para você. E eu quero te convidar. Se o Espírito Santo falou com você, se você entende dentro do seu coração que você não tem se posicionado da maneira certa,
Se você entende dentro do seu coração que você tem perdido a batalha, se você está cansada, passa dia, passa mês, passa ano e você não se vê saindo do lugar, eu quero te convidar a vir aqui na frente, porque eu quero orar com você. Eu quero te convidar a dar um passo para aquele que diz assim, ó: Senhor, eu venho aqui porque eu vou tomar uma decisão. Eu tomo uma decisão diante de Ti, Pai. Eu venho aqui na frente porque eu tomo uma decisão. Eu quero algo diferente, eu quero algo novo na minha vida. Eu não quero mais ficar parado no mesmo lugar, eu não quero mais ter medo, eu não quero mais ficar dando ouvido a essas vozes na minha mente. Eu estou aqui porque eu quero romper, Senhor. Porque o inferno, quando ele olhar para mim, ele não vai dizer eu não te conheço. Ele vai olhar para mim, ele vai dizer assim: eu não acredito. Ele levantou de novo da cama, ela levantou de novo da cama, eu não acredito. Sabe? O primeiro passo é a nossa decisão. Você precisa falar, você sim, Senhor, eu quero mudança. Eu quero mudança. Fale dentro do seu coração, não perca a oportunidade, não perca. A gente fica pensando, o que vão pensar da gente? O que vão falar da gente? Porque já sua reputação não pode te levar para o céu. A sua reputação não corrige a sua vida. Mas aquele que a Bíblia diz que os olhos dele estão atentos a tudo, esse sim, esse corrige a sua vida. Esse que vai na sua frente, à sua frente na batalha. Então que você possa falar para o Senhor: Senhor, hoje eu decido. Faça uma aliança com o Senhor. Senhor, hoje eu decido romper, Pai. Eu não quero ser colocado no livro daqueles que perderam. Não, Senhor. O meu nome está escrito no livro daqueles que venceram, Pai. É lá que o meu nome está. Eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou renunciar o que eu tiver para renunciar. Eu escolho perder a minha vida por Ti, porque eu sei que eu vou achar a minha vida.